Desligue o ruído e conecte-se aos factos. Temos 10 estadias num dos hotéis de luxo Alma Lusa na Comporta. 2 adultos, 2 noites. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Com a Vanessa Cruz. As notícias ao meio-dia com Vanessa Cruz. Vanessa, violência política é esta a expressão utilizada pelo primeiro-ministro português e por outros líderes internacionais na condenação ao incidente da última madrugada durante o jantar de correspondentes da Casa Branca. Donald Trump, entretanto, revelou uma imagem do autor dos disparos. Tudo se passou num hotel em Washington, D.C. Era madrugada em Lisboa. Os disparos foram feitos numa outra sala. O homem de 31 anos, professor, foi detido e é presente amanhã em tribunal. O presidente dos Estados Unidos, a mulher, o vice-presidente, o secretário de Defesa e outros membros da administração Trump foram retirados em segurança. O homem ainda baleou um agente federal, mas tinha colete e está a salvo. A imagem do detido no chão, algemado, foi revelada pelo próprio presidente dos Estados Unidos. De acordo com o New York Times, os agentes do FBI estabeleceram um perímetro de segurança na casa do suspeito, na região de Los Angeles. A imagem do autor dos disparos está disponível também no nosso site, em observador.pt. Quem é este homem, Vanessa? Chama-se Cole Allen, tem 31 anos e é professor na Califórnia. Há pouco mais de um ano foi considerado o professor do mês. É também programador de videojogos, não tem antecedentes criminais. De acordo com documentos da Comissão Eleitoral dos Estados Unidos, contribuiu para um comitê de ação política ligado, na altura, à candidatura de Kamala Harris à presidência em 2024. As autoridades norte-americanas continuam a investigar as motivações deste homem, mas suspeitam que o atirador terá atuado sozinho. Um lobo solitário foi, de resto, assim classificado por Donald Trump. Ele que reagiu ao incidente logo depois em conferência de imprensa. Para enaltecer o trabalho das autoridades e a prontidão com que responderam ao incidente. That was very unexpected. Foi muito inesperado. Este era um evento dedicado à liberdade de expressão que reuniu jornalistas e membros dos dois partidos, o republicano e o democrata, e de certa forma uniu-os. Vi uma sala unida. De certa forma acabou por ser um momento bonito. Há um vídeo a mostrar a violência deste ataque à nossa Constituição. Também mostra o quão rápidos foram os serviços secretos e as forças de segurança a atuar. Fizeram um ótimo trabalho. Donald Trump, que promete reagendar o jantar com os jornalistas no prazo de um mês. Henrique Burnet, especialista em relações internacionais, sublinha que Donald Trump teve uma atitude diferente agora, comparando com outras situações semelhantes. Se há uma coisa que eu acho que se tem notado neste género de ocorrências que se têm andado à volta da administração Trump, quando foi a morte do Charlie Kirk, quando foi a tentativa em Butler, Pensilvânia, é que não há uma frase de reconciliação. Esta administração não tem normalmente expressões de reconciliação da ideia de que, apesar de que nos divide, nós estamos todos juntos, isto é uma maioria, o país é isto e a democracia é isto, e não houve, nunca tinha havido. E, portanto, houve aqui uma expressão, eu não sei se corresponde a uma revisão de pensamento, para ser sincero, tenho a maior das dúvidas, mas se fosse, seria um sinal positivo. Análise de Henrique Burnet no programa E o Vencedor é. Entretanto, multiplicam-se as reações de vários líderes mundiais. A maior parte a usar a mesma expressão, a condenar a violência política, como demos conta na abertura deste noticiário. Desde logo, Miguel Pina Andrade com o primeiro-ministro português. Luís Montenegro condena o que aconteceu esta madrugada. Escreve que quem defende a democracia não pode tolerar ou compactuar com a violência política. Foi na rede social X que reagiram vários líderes europeus. O presidente francês Emmanuel Macron classifica o incidente como inaceitável e demonstra total apoio a Donald Trump. De Espanha, chega a reação de Pedro Sánchez. O líder do governo espanhol condena o ataque. Escreve que a violência nunca é o caminho e que a humanidade só avança através da democracia, da convivência e da paz. O primeiro-ministro inglês Keir Starmer afirma estar chocado com o que aconteceu. Acrescenta que qualquer ataque às instituições democráticas ou à liberdade de imprensa deve ser fortemente condenado. Já Giorgia Meloni, a
A primeira-ministra italiana realça que não pode haver espaço para o ódio, política em democracia. Já Viktor Orbán, aliado próximo de Trump e antigo primeiro-ministro da Hungria, confessa estar preocupado com as notícias e envia condolências ao presidente e à primeira-dama norte-americanos, e também as figuras mais altas da União Europeia condenam um incidente. Destaque para a líder da diplomacia da UE, Kaja Kallas, que diz que um evento com o objetivo de honrar a liberdade de imprensa não se pode tornar num palco de medo. E Miguel, fora da Europa também há reações. Sim, começamos com o primeiro-ministro israelita. Benjamin Netanyahu escreve que está chocado com a tentativa de assassinato ao presidente norte-americano e que está aliviado que Donald Trump e a primeira-dama estejam a salvo. Os líderes do Canadá, México, Venezuela, Japão, do Paquistão e também da Índia condenam publicamente o ataque. Vamos ainda às reações dentro de portas nos Estados Unidos. O presidente da Câmara dos Representantes, Mike Johnson, que esteve no jantar com a mulher, diz que os dois estão a rezar pelos Estados Unidos depois do que aconteceu. O líder democrata Hakeem Jeffries evidencia que a violência e o caos no país têm de acabar. O mayor de Nova York, Zohran Mamdani, recorreu ao X para evidenciar o alívio pela segurança do presidente e dos convidados do jantar de correspondentes da Casa Branca. Na mesma rede social, a antiga presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, tem a mesma posição. Mostra-se aliviada por Donald e Melania Trump estarem em segurança. Miguel Pina Andrade, estamos a dar conta de todas as reações, não só na rádio, mas também no site do Observador. De resto, é a terceira vez em 3 anos que o presidente norte-americano enfrenta perigo. Desta vez, menos diretamente, Nelson, já que os disparos foram feitos noutra sala, mas no hotel onde estava Donald Trump. Em 2024, o presidente dos Estados Unidos foi alvo do que foi classificado como tentativa de assassinato na Pensilvânia, ainda durante a campanha eleitoral. Ficou ferido na orelha e esse ataque acabou por vitimar um bombeiro local. Depois, nos arredores da mansão em Mar-a-Lago, na Flórida, foi retirado do local, depois de os seguranças do Serviço Secreto terem aberto fogo contra um homem armado que estava escondido a poucos metros entre os arbustos. Continuamos na atualidade internacional para falar da guerra no Médio Oriente. Este fim de semana, afinal, não há negociações entre Estados Unidos e Irão. Pois não, as delegações norte-americanas e iranianas iam encontrar-se em Islamabad, a capital do Paquistão, mas Donald Trump cancelou a viagem dos enviados especiais Jared Kushner e Steve Witkoff. O especialista em defesa, geopolítica e conflitos internacionais Pedro Ponte e Sousa explica que, apesar das linhas vermelhas do Irão nas negociações, o país tem estado sempre disponível para negociar. Isto cria, de facto, aqui um problema. Por um lado, o Irão tem toda a disponibilidade para negociar, como já se percebeu, sendo certo que não vai facilmente abdicar das suas posições, mas ao mesmo tempo percebe que há pouca credibilidade da parte com quem está a negociar. A análise de Pedro Ponte e Sousa no programa Gabinete de Guerra da Rádio Observador. Não há ainda data para novas negociações entre Estados Unidos e Irão. E vamos agora a outras notícias que também estão em destaque a esta hora. Apesar das temperaturas altas, há 8 distritos do norte e centro de Portugal continental sob aviso amarelo por causa da possibilidade de queda de granizo e trovoada. Bragança, Viseu, Porto, Guarda e também Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro e Braga. Este aviso do Instituto Português do Mar e da Atmosfera começa precisamente a esta hora, meio-dia, termina às 9 da noite. A China ameaça a União Europeia de retaliação depois de Bruxelas ter incluído várias empresas chinesas no mais recente pacote de sanções à Rússia. Por causa do conflito na Ucrânia, há um forte descontentamento de Pequim com esta decisão. A polícia da Irlanda do Norte lançou hoje uma operação de segurança depois de uma suspeita de explosão de um carro-bomba durante a madrugada em Belfast. Há vídeos a circular nas redes sociais que mostram um veículo em chamas em frente a uma esquadra por volta da meia-noite. Ninguém ficou ferido. E olhamos ainda nesta edição do meio-dia para uma imagem, digamos assim, Nelson, viver 5 meses numa ilha do tamanho de um campo de futebol rodeado por mais de 1000 pinguins, sim ou não? Não, obrigado. De todo. Mas olha que aconteceu mesmo e há um português chamado Tiago Figueiredo que acaba de regressar da Antártida, onde passou 5 meses a conviver com pinguins e foram muitos, como percebeste. Foi estudá-los? Olha, o Lisboeta completou 48 anos no extremo do Hemisfério Sul, integrou uma equipa de organização filantrópica britânica responsável por vários locais da Antártida, como a ilha de Goudier. Durante o tempo que lá
esteve foi responsável por uma operação de um posto de correios, de um museu e até do recenseamento da população de pinguins. Portanto, de certa forma, sim, foi investigá-los. E onde é que encontramos essas fotos? Agora fiquei curioso para as ver. Olha, o Tiago foi escrevendo tudo num blog chamado Ilha no Fim do Mundo. Estão lá várias notas sobre esta viagem e, claro, dezenas de fotografias destes amigos pinguins. Bem, com temperaturas muito, muito diferentes das que se verificam em Portugal continental neste domingo. Notícia de fecho no Jornal do Meio-Dia.